Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos mais uma manhã juntos compartilhando a palavra de Deus. Durante essa semana, nós vimos devocionais falando sobre paciência e perseverança, o quanto nós precisamos aprender a viver assim, pacientes, sem sermos ansiosos, sem nos preocuparmos, sem desistirmos da palavra de Deus. Precisamos perseverar em crer, manter uma boa atitude enquanto esperamos. E hoje eu quero ler com você Gálatas capítulo 6, versículo 9. Está escrito assim: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Olha a importância de nós não desanimarmos, de nós não deixarmos a ansiedade e o imediatismo invadirem o nosso coração e nos impedirem de viver toda a vontade de Deus para nós. Aqui está dizendo: não se cansem de fazer o bem, no tempo próprio você colherá, se você não desanimar. Amados, quando plantamos, se pensarmos numa semente comum, quando nós plantamos essa semente, existe todo um tempo em que essa semente está sendo regada para que ela cresça, para então gerar frutos, para então gerar a colheita. E esse tempo todo de espera, muitas vezes, enquanto a semente está lá dentro da terra, crescendo, se tornando robusta ali para poder crescer, se enraizando, nós não vemos nada acontecer. Nós não estamos vendo nada, mas de repente aquela semente aponta da terra e ela começa a crescer, 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 até chegar o momento da colheita. Amados, assim é com a nossa vida. Nós precisamos manter as boas atitudes, não nos cansar de fazer o bem, de fazer a vontade de Deus, de mantermos um coração firme em Deus, firme na palavra de Deus, porque no tempo certo nós colheremos. Existe o tempo da semeadura, existe o tempo da colheita, e entre esses dois tempos existe o tempo da espera, que muitas vezes os nossos olhos naturais não enxergam o que está acontecendo, mas está acontecendo. A semente está crescendo, logo logo ela vai apontar, logo logo nós poderemos ver o fruto daquela semente. Então, amados, eu quero incentivar você a não desanimar. Tem uma palavra quando Jesus falou a parábola do semeador, que ele diz que ele falou sobre características de 4 pessoas que ouvem a palavra, e uma delas era uma semente que foi plantada num terreno pedregoso. E aí ele diz que aquela semente, aquele terreno, representam uma pessoa. A semente é a palavra de Deus, e o terreno pedregoso é o coração de uma pessoa. E aquele coração é aquela pessoa que não está firmada na palavra de Deus, firmada em Cristo Jesus. E porque ela não tem raízes, quando vem a perseguição, as tribulações por causa da palavra, logo abandona a palavra e não quero mais saber disso. Amados, o convite do Senhor é que nós tenhamos raízes, é que nós sejamos firmados em Cristo Jesus, para quando as tribulações, as situações contrárias vierem contra nós não abandonarmos a palavra por causa das tribulações. Pelo contrário, nós sermos exatamente como essa pessoa aqui descrita em Gálatas, que não vamos nos cansar de fazer o bem, sabendo que no tempo certo nós colheremos. Não desanimaremos, não retrocederemos. Pelo contrário, nós avançaremos firmes nas verdades da palavra de Deus, firmes em Cristo Jesus, independente das circunstâncias. Ainda que as circunstâncias ao seu redor estejam um caos, você olhe tudo ao seu redor e pense: não tem jeito, não desista. Continue firme na palavra de Deus, continue fazendo bem, continue lançando boas sementes. No tempo próprio você colherá. Creia nisso, é a verdade da palavra, mas a palavra diz que nós não podemos desanimar, ou seja, precisamos ser pacientes e perseverantes. Precisamos perseverar em crer na palavra de Deus,
perseverar em ficarmos firmes nas verdades de Deus, sendo pacientes, tendo boas atitudes enquanto esperamos, até que venha a nossa colheita. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, porque há tempo para todas as coisas. Obrigada porque temos o tempo de semearmos e temos o tempo de colhermos. E entre esses tempos, nós temos o tempo de espera e o Senhor quer nos ajudar a manter uma boa atitude enquanto esperamos. Por isso, nessa manhã, a minha oração é pela vida dos meus irmãos, pela minha vida também, Senhor. Que o Senhor nos ajude a mantermos boas atitudes, a continuarmos fazendo o bem enquanto esperamos. Nos ajuda a não desanimarmos, nos ajuda a não retrocedermos, nos ajuda a manter os nossos olhos fixos em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nos ajuda, Pai, a mantermos a nossa vida firmada na palavra, a não nos cansarmos de fazer o bem. Pelo contrário, nos ajuda a sermos ainda mais generosos, a amarmos cada vez mais, a demonstrarmos a sua vida onde quer que nós estejamos, crendo que no tempo certo nós colheremos. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.